Sejam muito bem-vindos ao episódio número 10 do TSD, seu podcast sobre como transformar dinheiro em software. Estou aqui novamente, Leandro Coelho, junto com o Thiago Tedeschi. Isso aí, bora lá. Sobre o que a gente vai falar hoje, Thiago? Conta aí pra galera. Cara, hoje a gente vai falar sobre a importância da IA na criação de um software. Exatamente, cara. Agora, como o IA está em voga, né, com essa explosão, parece, né, a gente tem a sensação de que todo produto precisa ter pelo menos uma funcionalidade ali que envolva IA, né, cara? Sim. Então, bora bater um papo sobre esse assunto. Como é que você enxerga isso hoje, Thiago? Essa questão da utilização da IA praticamente em todos os softwares. Cara, tem questões que são legais da gente falar, principalmente porque a IA hoje veio para facilitar, tanto o chat GPT para a gente poder ir lá conversar sobre algum tema, descobrir coisas novas, ou até mesmo, inclusive na programação, né? Para a pessoa poder conseguir programar de uma maneira mais produtiva. Não é que ele vai substituir o programador, talvez no futuro até substitua, mas hoje, de forma que você consiga ser mais eficiente, mais produtivo utilizando a IA. Então vem muito essa parte da facilidade da automatização de algumas tarefas. E hoje, eu acredito que os softwares que não têm a inteligência artificial ali acoplada de alguma forma, ele não vai estar atingindo todo o potencial que ele poderia. Inclusive, cara, lá na própria ClearSale a gente vem tendo várias discussões sobre IA, desde do início do boom do GPT, né? E na minha visão, cara, isso no início lá, né, quando começou esse boom do GPT, era um diferencial você falar que tinha IA, né, que fazia análises com IA, então isso era um diferencial, era uma coisa que a pessoa decidia comprar ou não um produto por causa disso. E agora eu tô vendo que isso já tá virando o que a gente chama no mercado de must have, né? Você precisa ter a IA. O cliente já chega para você e fala, pô, mas essa análise é com IA. Como é que é o seu processo de IA? Como é que é o seu modelo? Então a gente já escuta muito isso dos clientes, né? Então quem não tem ou não está olhando, né, para aplicar a IA de alguma forma ali no seu produto, realmente está correndo um risco muito grande de não entregar uma eficiência legal e uma eficácia legal ali no fim do dia para o seu cliente, né? O reflexo disso é muito na questão do valor percebido do produto. O cliente, quando você fala que o seu software ele tem a inteligência artificial integrada ali para executar alguma ação ou alguma funcionalidade, o valor percebido pelo cliente é muito maior do que se Com não tiver. certeza. Então, isso vai influenciar na sua precificação, vai influenciar na experiência do usuário com o seu software. Tem muita coisa ali que hoje em dia não vai ter mais como fugir da Não, inteligência já não artificial. tem. É uma realidade, É né, uma cara? realidade. Mas eu acho que um ponto importante, assim, é que às vezes eu vejo muito o pessoal falando, cara, temos que ter uma feature de AI, e até uma discussão que se tem no mercado, né? Se eu preciso ter um time dedicado para IA, ou o próprio time de produto toca as funcionalidades de IA. Então, assim, na minha visão, você tem que aplicar a IA, mas você tem que aplicar a IA de uma forma que faça sentido na jornada do seu usuário, né? Então, aqueles conceitos, né, de ser uma coisa que faz o usuário ganhar tempo, ou faturar mais ali, aumentar, né, o faturamento dele, ou então reduzir o custo dele. Então você tem que continuar usando os mesmos conceitos que você usava para desenvolver as outras funcionalidades, aplicar isso para as funcionalidades de IA, porque não adianta também você falar, cara, coloquei o chat GPT dentro do meu software, mas qual problema você está resolvendo Sim. aplicando esse chat GPT? Então é isso que tem que pensar, né? Então aquela mesma lógica, você pega aquela jornada e fala, cara, onde que eu faço o cara ganhar tempo aqui? Onde eu faço ele ter mais grana ali? Aplicando a IA, né? E também um outro ponto que é bem legal que a IA pode ser utilizada é na redução dos seus próprios custos ali para manter a aplicação, né? Então, pô, principalmente na parte de suporte, né? A galera tá usando demais. Então, é legal você mapear, né? Todo o trabalho manual que você tem muita oportunidade em marketing também, em vendas, né? Várias automações que a IA pode trazer ali, onde você pode estar baixando, não é necessariamente a funcionalidade para o seu cliente, mas você está baixando o seu custo ali, né? Para entregar seu software e no final do dia você vai ter uma margem de lucro melhor, né? Sim, e você falou sobre a questão do suporte, e é uma coisa interessante porque nós chegamos a usar uma inteligência artificial que nós não desenvolvemos, nós compramos, para que o nosso suporte ficasse um pouco mais automatizado, pelo menos a parte inicial do atendimento, como se fosse uma triagem ali, até as respostas também, falar um pouco mais a fundo como que funcionava, mas a ideia era, como a gente tem muito suporte, né? Hoje a gente tem mais de 60 mil clientes, então imagina, você dá suporte para essa quantidade de pessoas que tem, né, diferentes, cara, não são só clientes que às vezes têm dúvidas sobre o funcionamento
do software, mas como a grande maioria das nossas ferramentas não ficam na nossa estrutura, fica na estrutura do usuário, aí entra questão de servidor, de configurações que o servidor pode ter e que influenciam no funcionamento do software, né? Então, eu sei que vai ter gente aí que vai falar, pô, mas por que não usa um Docker? Depois vocês assistam os episódios anteriores, vocês vão entender por que não dá para usar Docker nessas ferramentas nossas, tá? Mas então, voltando ao assunto, então as pessoas têm, às vezes, suportes que não são só relacionados à questão das funcionalidades em si, mas uma gama, uma variedade de informações que, às vezes, pela falta de conhecimento técnico, elas não conseguem solucionar e vão no suporte. Então, o nosso suporte ficava muito sobrecarregado. E aí, para a gente não ter que aumentar muito a equipe, né, e gerar mais custo, nós compramos uma ferramenta que fazia esse trabalho, ou seja, nós alimentávamos essa ferramenta com as informações que a gente julgava necessário, tanto de funcionalidade das ferramentas, quanto dessas outras questões. Configuração do servidor, linguagem, um monte de coisas que são importantes para as ferramentas funcionarem bem e que às vezes poderiam ser as dúvidas ou às vezes até mesmo os problemas que os clientes estavam enfrentando. Na hora que os clientes entravam em contato com a gente através desse chat, que era disponibilizado nas nossas páginas de suporte, ela entrava lá em contato, entrava um atendente. Só que o atendente não era um atendente real, era a inteligência artificial. Só que era tão, assim, a linguagem, né, a forma de comunicar da inteligência artificial está tão mais sutil, assim, parece realmente que é um humano falando, as pessoas, muitas delas, nem notavam que elas estavam conversando com uma inteligência artificial. Só que é tanta informação que eu acho que no meio do caminho ali, eu não sei se nós acabamos errando em alguma forma de imputar essas informações lá na inteligência artificial, que às vezes ela se embolava com alguma pergunta ou outra. E aí, sim, vamos colocar em porcentagem, de início ela começou respondendo bem tudo, só que à medida que o volume foi aumentando e ela foi aprendendo com as próprias respostas, com as coisas, ela acho que começou a se embolar em algumas coisas. E aí, depois de um tempo, a qualidade das respostas começou a cair, sabe? Caramba. Então ela ia aprendendo de acordo com o que ela conversava com as pessoas. Também, também. Isso é bem complicado, né? Porque um grande desafio, quando a gente está falando dos modelos de LLM, né, que são esses modelos conversacionais, assim, é realmente a gente conseguir colocar barreiras, né, para IA, né, sobre Sim. o que ela pode falar, o que ela não pode falar, ela utilizar estritamente aquele material que você usou para ela ser treinada, né? Porque geralmente isso é um modelo maior, né, que teve um treinamento prévio, e depois você faz um treinamento desse modelo com a sua documentação ali, né? Mas acaba que sempre escapa uma coisa do modelo maior. É um grande desafio, né? Você fazer a IA se ater só aquele conteúdo ali e também entender que ela não pode tratar mal o seu cliente, Sim. né? Ela não pode induzir seu cliente ao erro ali. Então, é bem desafiador, assim, e tem todo um mercado surgindo em torno disso, né? Em inglês o pessoal fala que são os guardrails das IAs ali, né? As canaletas, né? Como se fossem as canaletas de por onde que ela tem que passar, né? Exato. Mas, inclusive, nessa tinha uma configuração específica para isso. Sempre que a gente via que tinha alguma coisa nova que ela poderia aprender com aquela conversa, a gente habilitava dela fazer esse reconhecimento. Ficava lá a resposta lá dentro. Só que eram tantas, cara. E às vezes um mesmo assunto tinham diversas possibilidades de resposta. Então, era complicado, sabe? De conseguir fazer com que ela não se embolasse ali naquelas respostas. Porque, às vezes, para um mesmo problema, tinham diversas soluções. Ou tinham, para um cliente, uma solução era de um jeito, para outro poderia ser de outro jeito. Então, isso aqui acabou embolando um pouco as respostas da inteligência artificial e acabou que nós optamos por retirar. Como estava nesse processo de que a gente ia gastar mais tempo para poder avaliar onde que a gente errou e refazer tudo, vamos contratar mais gente e deixa essa parte para a gente olhar mais para frente com calma, porque a gente estava num processo realmente de crescimento e a gente já falou sobre isso em outros episódios, que às vezes você está num processo em que o negócio tem que girar, tem que acontecer. E depois você arruma a casa. Então, a gente tentou arrumar nesse ponto, não deu certo, voltamos um passo atrás, mesmo que a gente precise aumentar um pouco mais o custo, mas pelo menos a gente não trava com outras coisas e o negócio continua girando e crescendo. Depois a gente dá um jeito de melhorar. São as decisões rápidas que a gente acaba tendo que tomar no negócio ali, no dia a dia, né, cara? E aí vem a importância, assim,
para quando a gente vai implementar, né, uma funcionalidade com IA, de testar, né? De repente tentar testar com uma parte só da base, ver como é que vai funcionar e depois ir expandindo, né? Eu acho essa é uma boa dica para todo mundo que vai implementar, porque a IA, por mais que ela esteja cada vez mais precisa, ela ainda não é 100% confiável ali, né? Ela ainda pode dar resultados ali um pouco estranhos. A galera fala das alucinações, né, desses modelos de IA. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então tem que ir testando aos poucos, sentindo confiança para depois implementar de fato, né, para essa base toda. Só que nem sempre a gente tem esse tempo, né, para fazer isso. Então, igual vocês, né, vocês estavam nesse momento de crescimento acelerado, não é o momento de você fazer um teste desse, né? Tem outras prioridades no negócio, né? Depois, um momento talvez mais calmo, vocês venham colocando isso aos poucos, né? E você falou muito bem dessa questão de testar com uma base menor. No nosso caso, até daria pra gente testar com uma base menor, mas a gente teria que pegar esses clientes, entrar em contato com uma parcela deles para liberar o suporte, esse suporte especificamente para esses clientes. Aí que estava a dificuldade, porque como a base é muito grande e a gente precisava de ter, né, esse suporte, a ideia era reduzir custo. A gente falou, se a gente fizer isso, a gente vai, de certa forma, a gente vai ter que aumentar a quantidade de funcionários, em paralelo testar para essa base pequena, para depois colocar para rodar com tudo, e aí nós optamos por abrir de uma vez e vamos deixar tocar, correr e vamos ver no que vai dar. Por um tempo deu bom, depois, quando começou a não funcionar muito bem, voltamos atrás e fizemos isso. Mas uma das coisas que você falou também, Leandro, sobre a inteligência artificial, eu fiquei pensando aqui, que as pessoas podem às vezes achar assim, pô, mas beleza, eu vou criar meu software com a inteligência artificial, mas como que eu implemento a inteligência artificial no meu negócio, no meu software? Porque às vezes a própria funcionalidade, às vezes a criatividade para criar uma funcionalidade que utiliza a inteligência artificial pode ser uma dificuldade para as pessoas. Como que você vê isso? Exatamente, cara. Assim, tem vários desafios nos quais a inteligência artificial pode ajudar ali num software, né? Tem, por exemplo, esses desafios mais de atendimento e suporte, né? Onde o usuário pode ter uma dúvida e aí o próprio modelo ali responde, né? Um chat ali onde ele vai conversando. Você pode, por exemplo, também ter o LLM dando insights, né? Então você pode pegar, por exemplo, você tem lá um dashboard, vários gráficos ali numa área ali para o seu cliente. Você pode pôr um LLM para analisar esses gráficos e gerar insights. Então, poxa, olha que legal, você bateu tal número, ou tome cuidado, determinada coisa, né? Ele pode falar, olha, nos últimos 3 meses esse número aqui tá de tal forma. Então, você pode gerar esses insights ali com o LLM. Mas a gente tem outros tipos de modelo, que são modelos que vão te ajudar a tomar determinadas decisões, né? Então, por exemplo, hoje no produto que eu trabalho, a gente tem vários modelos ali trabalhando para identificar ameaças. Eu trabalho num produto mais voltado à cibersegurança, né? Legal. Então, por exemplo, a gente tem modelos lá que são capazes de identificar páginas falsas, perfis falsos. Então, a gente está trabalhando nesses modelos, né? E aí já é um modelo de decisão. Sim. E aí tem todo, por exemplo, né? Como é que eu implemento, né? Putz, é um esforço enorme, porque você não pode simplesmente pegar lá todos os dados, por exemplo, vamos supor, né? Você quer saber se uma página é falsa ou não. Sim. Você não pode simplesmente pegar os dados da página, jogar para o modelo e falar com ele, me diz aí a probabilidade e tal. Então você tem que criar todo um pipeline de dados, você tem que ter uma lógica por trás, né? Geralmente as páginas falsas, elas têm a logo da empresa, elas têm um CNPJ que não bate com o CNPJ da empresa, tem várias características, né? E aí você tem que criar um pipeline de dados onde você consiga identificar essas características, aí você gera scores dessas características e esses scores você manda para o modelo analisar. Então você manda dado estruturado para o modelo. Então, assim, tem todo esse processo de trabalhar os dados antes para você conseguir usar IA, que é um primeiro desafio, né? E, claro, estão surgindo várias ferramentas que vão facilitando esse processo, mas ainda é um processo que você tem que ter bastante atenção ali. Mas esse é o ponto, né? Você tem que pegar e entender quais são as dores do seu cliente, para aí você entender qual que é a melhor aplicação da IA que você vai poder fazer ali no seu produto. Isso que você falou é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa tem um software que executa, sei lá, algumas funcionalidades para atendimento de empresas, por exemplo, principalmente para quem tem um negócio que é B2B, né? Igual, o seu caso é um desses, né? A sua empresa, ela presta serviços para outras empresas, não para o consumidor final. Exato.
Então, ela tem ali um gerenciamento, às vezes até de documentação, né? Sim. Principalmente empresas que trabalham, por exemplo, com documentações financeiras, documentações, às vezes, até de gerenciamento dos trabalhadores dela, da empresa. E a pessoa vai lá e cria uma funcionalidade que utiliza a inteligência artificial, mas que às vezes não vai agregar valor nenhum naquele software. É só para colocar a inteligência artificial e dizer que usou. Exato, Né? exato. Então, por isso que é muito importante isso que você falou, de ver realmente, analisar, estudar realmente as necessidades do usuário, para você não gastar nem a inteligência artificial de uma forma errada, o seu tempo, o investimento, colocando o esforço ali numa coisa que não vai trazer realmente algo que vai facilitar a vida do usuário ou que vai reduzir custo dele ou reduzir custo seu também. Então, tem que pensar muito nessa questão. Pois é, cara. Inclusive, nessa semana eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando ao pessoal se eles já estavam usando IA no trabalho, como eles estavam usando. E aí, vários advogados me responderam nessa caixinha de perguntas. Inclusive, fiquei impressionado. Eu acho que é a profissão que está mais avançada na IA, né, que não é de tecnologia, são os advogados. E aí, eles foram me contando vários usos. Por exemplo, analisar um contrato e tentar achar cláusulas de risco naquele contrato. Então, você pega aqueles contratos enormes, né? E em segundos a IA fala: olha, presta atenção nesse ponto. Para escrever os contratos também, então você pode. Um deles me falou que eles pegaram vários contratos do escritório, vários contratos que eles tinham históricos ali e tal, treinaram o modelo com aqueles contratos. E aí, a partir dali, o modelo já conseguia ele mesmo redigir. Então, você passava para ele, ó, os dados das empresas, os dados das pessoas, né, as características ali, e, cara, ele redigia o contrato ali, já com a especificidade, né? Ele entendia ali que, putz, eu incluí tal cláusula, ele explica. Então, assim, são usos que você vê que você pegou a jornada que aquela pessoa tinha, né? As dores que ela tinha. Então, o advogado ele precisa analisar contrato, ele precisa achar cláusulas de risco num contrato, né? Então, você pega essa jornada e você vai facilitando ela, né? E aí você tá dando um ganho de tempo ali pro cara, você tá dando um ganho de qualidade também, porque ele poderia ter deixado alguma coisa passar, e a IA não vai deixar. Então, esse é um exemplo legal, assim, de uma aplicação de IA que realmente vai ajudar ali o usuário, né? Não é só, tipo, colocar IA no nome, né? Colocar IA, temos IA agora, né? Sensacional, cara. E realmente, o advogado, cara, imagina, às vezes ele tem um volume de clientes muito grande e o volume de coisas que ele tem que ler e analisar são gigantescas, cara. Às vezes você vê processos lá, né, que tem pô, pilha de, Exato. de folhas, né, escritas relatando as questões do processo. Então, é fantástico isso aí que você contou. Inclusive, serve de insight para quem está querendo criar um software, se atentar, né? Porque, pô, hoje tem advogado para tudo que é lado, né? Exato. Às vezes você consegue aí uma parceria com alguém, com algum escritório, para desenvolver uma ferramenta que atenda às necessidades realmente dos advogados e que futuramente você vai conseguir monetizar ela, né, e vender para outros advogados. Então é um Exato. mercado muito grande, cara. É um mercado muito E com uma grande, dor muito forte. muito forte. Todo advogado vai precisar, e deu para notar que os advogados estão ativamente buscando ali por formas de aplicar IA no dia a dia deles e tirar proveito disso, né? Sim, sim. Tem algum outro nicho assim que você enxerga que dá para aplicar IA que hoje é pouco explorado? Cara, eu vejo no próprio marketing digital, né? Eu vejo que o pessoal tá com a intenção de começar. Inclusive, quando eu criei essa caixinha de perguntas, algumas pessoas do marketing digital vieram me perguntar: poxa, tem alguma IA que você acha legal? Tô usando o GPT, mas será que tem algo mais específico? Então, eu vejo que todo mundo ali desse universo de criação de conteúdo tá procurando bastante. Esses dias eu tava conversando com o meu nutricionista, cara. E ele estava falando que está querendo começar também, de alguma forma, ali, usar a IA para ajudar ele a criar as dietas ali no processo. Ele vê que ele tem meio que uma padronização do processo ali já, ele já tem uma planilha que ele usa para fazer os cálculos, e a IA poderia ajudar ele também. E uma aplicação até curiosa que eu vi esses dias, tem um aplicativo que chama Dieta AI, aí fazendo um jabá de graça. Mas eu achei muito interessante, cara, porque você tira uma foto do seu prato, manda no WhatsApp deles, no WhatsApp, e a IA reconhece a comida que tá ali, né? E já te dá em gramas, por exemplo, esse prato tem 100 gramas de arroz, isso tem tantos carboidrato, tantas gramas de feijão. Então, assim, você só bate a foto, né? Então, é uma coisa bem prática para quem, principalmente para galera que segue aquelas dietas flexíveis e tal, para a pessoa ter uma certeza ali, né, de quantas calorias ela tá consumindo. Então, cara, tem muita aplicação
muita aplicação para IA. E bacana o que você falou, porque você falou que ele manda pelo WhatsApp, né? Então, às vezes, não é só integrar IA, mas é integrar ferramentas que estão no dia a dia das pessoas, Exato. que realmente vai facilitar. Porque se você cria, por exemplo, um aplicativo específico para você poder mandar aquilo lá, a pessoa tem que baixar aquele aplicativo para poder executar aquela funcionalidade. Então, você aumenta ali a dificuldade para a pessoa poder utilizar aquela funcionalidade. Se você integra com o WhatsApp, nesse caso, cara, todo mundo tem um WhatsApp no celular. O canal ali pelo qual você vai chegar no seu cliente, vai resolver o problema dele é muito importante. E eu acho que assim, hoje em dia, a verdade é que ninguém quer ter mais um aplicativo no seu celular, né, cara? A gente já tem as memórias, você já tá lotado de aplicativo. Então assim, para você fazer uma pessoa baixar um aplicativo, cara, você tem que ter algumas funcionalidades ali muito chaves, muito importantes e que ele não conseguiria ter se ele estivesse usando um navegador ou estivesse usando uma outra forma ali, porque realmente ninguém quer, né, cara, ficar baixando aplicativo. Então, tudo que você puder fazer por canais que o cliente já tem ali instalados no celular dele, como, por exemplo, o WhatsApp, né? Hoje em dia tem muita coisa surgindo, né? Integrada ali com o WhatsApp. Com o Telegram, ou então com o próprio navegador, né, cara? Hoje em dia, cara, dá para desenvolver coisas fantásticas ali direto no navegador. Então, isso vai facilitando, né, pro usuário utilizar a sua ferramenta. Então, você tem que pensar sempre assim, o mínimo de fricção possível para o usuário e de desenvolvimento para você também, né? Porque às vezes, cara, se você se conecta ali no WhatsApp, você faz só um back-end, né? Só as APIs, o back-end comunicando ali, os bancos de dados nem mexe com front, cara. Pô, olha que maravilha, a redução de esforço que você tem ali. Às vezes você vai ter que contratar um designer freelancer, né? Para criar um front para você e você faz tudo em back, sabe? Exato. E pode até ser que lá na frente você venha ter um aplicativo, mas você faz toda uma validação de uma forma muito mais barata, muito mais fácil, né? Pois é, reduz tempo, né, cara? Exato. Tempo pra você colocar, que às vezes a pessoa perde o timing do negócio. Total. Né, por, às vezes, fazer algo muito robusto, muito complexo, e, pô, quando vê, já veio outras pessoas na sua frente, já entregou uma funcionalidade de uma forma muito mais rápida, você perdeu ali a chance de ser o pioneiro, ou até mesmo de pegar no início daquela dor do mercado, né? Que hoje, cara, tá tudo evoluindo muito rápido. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial tá crescendo, as necessidades e aquilo que dá para ser feito, né, tá evoluindo muito rápido. Então, necessidades que hoje são muito fortes, amanhã já podem não ser. Exatamente, cara. Exatamente. A sensação é que a gente tá vivendo num momento que não dá para acompanhar, né, cara? E é justamente um momento de oportunidades, né? Então, é o que você falou, os pioneiros, né? Quem chega primeiro sempre bebe água limpa, né? Tem essa história. Então, assim, os pioneiros têm aí uma oportunidade muito grande de abocanhar esses mercados, né? E eu acho que a IA também tem um ponto sobre ela, né? Que se discute muito, né? Qual das IAs vai dominar e tudo mais. E eu acho que com a IA a gente está vivendo uma era que quem vai dominar é quem tem os dados, né? Porque a IA precisa de dados para ela ser treinada, né? Então, quem consegue, por exemplo, abocanhar um mercado primeiro, começar a coletar mais dados, né? Ter mais pessoas usando ali, sai na frente nesse momento, né? Inclusive, esses dias eu estava discutindo com um amigo meu, né? A gente tem aí o GPT surgindo, tem o Claude, agora tem a IA da própria Meta, e eu aposto muito nessa IA da Meta, cara, porque por mais que hoje em dia eu ainda acho que o GPT é superior ali, mas a IA da Meta, ela tem todas as redes sociais ali, né? Imagina as conversas de WhatsApp, por mais que eles falam que não, né? Mas vai saber. Mas tem as conversas de WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook. Hoje são as redes sociais com maior quantidade de usuários e eles têm todos esses dados ali para treinar os modelos deles, né? Então é muito poderoso. Você vê aí, por exemplo, se eu não me engano, foi a própria Microsoft, né, que fez uma oferta pelo Reddit, que é aquela site de fóruns, né? Para poder usar os dados dos fóruns do Reddit para treinar modelos, cara. Então, todo mundo que tem dados agora, né? Toda empresa que tem dados, cara, tá com ouro na mão, né? Cara, sensacional isso que você falou. Porque quando, por exemplo, você cria um software, você cria uma ferramenta, você tem a oportunidade de vender aquela ferramenta, muitas vezes não, vou colocar aí que 90% das vezes, o ouro realmente está na informação das pessoas que estão contidas naquela ferramenta. O que as empresas pagam hoje é pelas informações e não por aquilo que a ferramenta faz. Exato. Então, isso é muito importante. Então, até por isso, né, de ser o pioneiro, de colocar o negócio
negócio para funcionar o mais rápido possível, para você conseguir ter clientes e ter dados ali dentro da sua ferramenta que vão servir não só para você expandir o seu negócio, quanto de repente mais para frente você poder vender o negócio que você criou. Exato, exato. A gente tá vivendo a era dos dados, né? Sim. Porque é de fato o combustível da IA ali para ela poder evoluir, para ela poder resolver melhor um determinado problema, né? E não só dados para treinar IA, né? Isso que eu quis dizer aqui agora, também são dados, realmente, por exemplo, imagina que você tem um software lá, o nosso, por exemplo, que tem mais de 60 mil clientes, uma base de mais de 60 mil clientes. Cara, se a gente chegasse para vender o nosso negócio hoje, nós venderíamos a empresa como um todo, inclusive os clientes iriam para uma nova empresa. Exato. Imagina você ter a oportunidade de comprar hoje 60 mil clientes aquecidos, que estão ali usando. Cara, isso vale muito. Vale, com certeza, com certeza. A base de clientes é uma das coisas que as empresas mais analisam ali na hora de fazer um M&A, né? De fazer uma Exato. compra. Então, como é que tá essa base? Se você tem crescimento de receita nessa base, né? Se você tá numa crescente. Então, isso aí é fundamental, cara. E quanto mais dados você tiver da utilização desses clientes, melhor ainda, né? Da utilização da ferramenta. Isso fica Exatamente. mais poderoso ainda. Inclusive naquele site que você comentou uns podcasts para trás, que eu não lembro agora ao certo. Acquire? Acho que era Acquire, é o Acquire. Acquire. Então, eu olhei um pouco dele lá, e quando as pessoas criam um software e colocam lá para vender, quanto mais faturamento aquele software teve, ou seja, Exato. mais clientes ele teve, mais é o valor de mercado daquela ferramenta, e não a funcionalidade em si. Exatamente. Tá todo mundo olhando ali. O valuation é muito baseado na receita passada que a empresa teve e a tendência de crescimento dessa receita, né? Então você faz um cálculo, varia um pouco, né? Mas geralmente o pessoal pega ali o quanto de receita essa empresa ia gerar nos próximos 5 anos. Então o cara acaba, né, antecipando essa receita, né, Sim. desses 4 anos. E aí ele geralmente a gente calcula o valor das empresas dessa forma. E até um ponto legal que hoje em dia, quando a empresa tem ali as funcionalidades com IA ou tem um core business muito forte, um diferencial muito forte de IA, esse valuation tende até a subir, né? Geralmente o pessoal precifica lá em cima. Sim. Vide a NVIDIA, né? Uhum. Esse que é o ponto, né? Hoje em dia, ou você tem dados ou você vende chips, né? Porque quem vende chips aí hoje em dia tá feito, né? Também. Exatamente. Bacana, cara. E essa é uma das coisas, por exemplo, esse site aí que você comentou, né, do Acquire, eu não conhecia um tempo atrás. Então, pra galera também que tá aqui, comentar aqui embaixo aqui, né, se já conhecia, se já tinha ouvido falar desse site, e se já estão usando a inteligência artificial, né, de Exato. alguma Comentem pra forma. gente aí quais problemas você tá resolvendo hoje com a inteligência artificial. Sim. E se você pegou algum insight aqui nesse podcast todo, uma frase, 2 frases, sei lá, um insight, 2 insights, comenta aqui embaixo também, porque ajuda tanto as pessoas que vêm aqui para tentar conhecer o podcast e ler aqui embaixo, ver que tem coisa legal para tirar aqui, quanto pra gente também ver depois, né, Leandro? Exatamente. A gente ler depois e trazer novos conteúdos com base naquilo que vocês falaram aqui embaixo. Boa, boa. Então, pessoal, deixa os comentários aí, deixa o like também e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios do TSD. É isso aí. Beleza? Valeu, Leandro. Valeu, Thiago. Pessoal, até a próxima.